É uma honra poder contar com o professor José Azevedo neste nosso ciclo de conversas sobre questões relacionadas com ciência, com ambiente e com comunicação. Este triângulo é essencialmente aquilo que nos ocupa. O professor José Azevedo tem uma série de trabalhos e de experiências muito relevantes para todo este campo. Ele tem feito um conjunto de projetos na Universidade do Porto e em articulação com outras instituições ligados às alterações climáticas, do que nos vai falar hoje, também uma série de outras temáticas. E, portanto, estou segura de que vão ser contributos bastante interessantes e que vamos aprender bastante com esta sessão de hoje, que se vai intitular Literacia, Comunicação e Ação Climática, Novos Desafios e Novas Estratégias. Eu vou só recordar brevemente o percurso do professor José Azevedo. Tem doutoramento em Psicologia pela Universidade de Cardiff e Universidade do Minho. Ele foi Fulbright Scholar na Universidade de Texas, Austin, e também Visiting Scholar na University of North Carolina, Chapel Hill, apoiado pela Fundação Gulbenkian e Fundação Luso-Americana. Como referi, coordenou vários projetos e contratos de investigação nacionais e internacionais, dos quais se destacam os mais recentes, que são, enquanto investigador, coordenador, o projeto Forest FM, envolvimento de jovens na prevenção dos incêndios rurais, através de um programa de rádio participativo, financiado pela FCT, o projeto Plate, Programa de Literacia Alimentar por Base Tecnológica nas Escolas, a prevenção da obesidade na adolescência, financiado pela Ciência Viva, no Programa de Comunicação em Saúde, um projeto intitulado Climate Edu Media, a utilização dos médias digitais para o ensino das alterações climáticas, financiado pela EEA Grants, Universidade do Porto e Universidade da Islândia também, arte e dispositivos móveis na literacia em saúde, eu vou abreviar um bocadinho, Ciência 2.0, entre outros projetos que eu sei que tem liderado e em que tem trabalhado. Ele também participa na direção de várias revistas científicas e é regularmente membro de painéis de avaliação e bolsas de projetos, de bolsas e projetos. Possui experiência na inovação pedagógica, tendo sido coordenador do primeiro MOOC da Universidade do Porto, e recebeu ainda vários prémios, como o National Award for the Best Multimedia Content in Education, com o projeto Ciência 2.0, em 2013, ou o prémio de melhor projeto na categoria de Educação Alimentar do National Food Awards, em 2017. Portanto, é uma experiência muito rica, que se refletirá certamente aqui na apresentação de hoje. Zé, muito obrigada mais uma vez por estar connosco e passo a palavra. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. É com prazer. Estes espaços agora online também permitem um bocadinho mais esta interação com diferentes grupos e por isso é com muito prazer que estou aqui e vamos a ver esta discussão do que é que resulta. Eu vou compartilhar um pouco a tela só com a minha apresentação. Estão a ver? Tá. Sim, estamos. Deixa passar isto para... Então, esta minha apresentação vai ser... Digamos, eu pensei isto em 3 grandes momentos. Um bocadinho alguns princípios, uma certa contextualização para os vários projetos que proponho. Podem-vos parecer um bocadinho descontextualizados, às vezes a contextualização pode parecer um bocadinho descontextualizada ou pode ser um bocadinho fragmentar, mas eu gostaria de introduzir pequenos aspectos que me parecem relevantes para a comunicação de ciência em geral e a comunicação sobre as alterações climáticas em particular. Por isso vou primeiro introduzir alguns desses
princípios, depois iria brevemente apresentar alguns dos projetos mais ligados com as dimensões das alterações climáticas e do ambiente, e depois abriria para algum tipo de discussão naquilo que vocês quisessem aprofundar um pouco mais. Começando com estes aspectos da contextualização. Como muitos de vocês serão interessados na parte da comunicação de ciência, essa é uma área que tem vindo a crescer muito em importância, não é? Isso concretiza-se nestes novos mestrados que ocorrem. Eu, curiosamente, criei um primeiro mestrado em Portugal de comunicação de ciência no ano 2000, por isso há 22 anos, e nessa altura era uma coisa muito pouco reconhecida institucionalmente, e por isso a transformação destes últimos 20 anos a este nível é muito significativa. E nós, enquanto analistas sociais, também devemos pensar um bocadinho porque é que foi essa transformação, e eu acho que existem várias razões para isso. De alguma forma, a preocupação política, eu acho que foi um grande motor, no sentido de as sociedades, de alguma forma, tão baseadas no conhecimento, necessitam necessariamente de uma maior compreensão pública da ciência, por isso essa preocupação política foi-se sedimentando e foi-se reforçando, e isso tem vindo a traduzir-se cada vez mais com as instituições estarem conscientes desse processo e atentas a isso. Por outro lado, também a própria mediatização da ciência e tecnologia é uma realidade crescente. E por isso tudo isto levou globalmente a um investimento na cultura científica, com reflexos nos vários campos, não é? Eu, dado este público que temos aqui, penso que é evidente as mais-valias, quer para o público dessa comunicação de ciência, quer para os cientistas, não é? Os cientistas também, muito recentemente, e isso também é interessante, o que também traz também consigo todo um conjunto de novas preocupações e de novas dimensões sociais também que podemos discutir um pouco, mas os cientistas estão a descobrir claramente que esta dimensão da comunicação de ciência é também importante para eles próprios captarem financiamento, pronto, também para aqueles que têm um bocadinho mais consciência da sua responsabilidade social enquanto investigadores, enquanto produtores desse conhecimento também, digamos, oferece respostas a essa questão, e do modo geral, tipo, o reconhecimento público. Muitos cientistas se tornaram bastante mais conhecidos a partir destas dimensões de comunicação. Por isso, o que é que temos neste contexto? Por isso temos um contexto crescente em que as dimensões de comunicação de ciência estão presentes, não é? Isso é muito evidente, por exemplo, na própria estrutura universitária, nos gabinetes que todos os grandes centros de investigação têm hoje sobre a comunicação, e por isso, para nós que de alguma forma trabalhamos nesta área, isto oferece-nos um contexto desafiante, com novos problemas, mas com também um espaço cada vez mais interessante para intervirmos. Não vou debater aqui ou aprofundar muito as questões dos diferentes modelos que existem sobre esta comunicação. Referir só de um modo geral que nós temos vindo a assistir, digamos, a uma evolução com complexidades dentro desta evolução, que num outro contexto podíamos também discutir bastante, mas temos evoluído de um entendimento, uma compreensão da comunicação enquanto mais top-down, isto é, uma comunicação mais exclusivamente os detentores de um conhecimento para o público em geral, para modelos mais interativos, em que de alguma forma o reconhecimento que esses públicos têm
eles próprios características muito diferentes e que, de alguma forma, precisamos de um envolvimento desse público que vai muito para além da simples transmissão de uma informação. É uma evolução que se tem registado. Pronto, este modelo às vezes é um pouco mais teórico do que nós gostaríamos, mas essa compreensão da comunicação tem-se vindo a registar e tem vindo a ser, de alguma forma, quase dominante a crítica a esses primeiros modelos, que são chamados os modelos do Davis. Não é? Pronto, agora as novas designações vão variando, pronto, e têm diferentes particularidades dentro disto, mas isto vai ser um bocadinho mais importante para algo que vamos falar mais à frente. Queria também só introduzir muito brevemente alguns conceitos que são muito chave dentro das abordagens que eu tenho procurado desenvolver. Um dos conceitos que tem a ver com aquilo que também estava anteriormente a referir era esta questão do envolvimento. Isso, esta ideia da necessidade de engajamento, compromisso, relação com os públicos é uma dimensão chave dentro de todos os processos comunicativos que hoje a gente pensa em termos de comunicação-ciência. Há aqui uma coisa só que eu queria vos chamar a atenção e que me parece muito significativo, que é a ideia, ou que é uma transformação cultural, que podemos dizer de uma cultura participativa. Isto é, este conceito é um conceito tratado por vários autores. Eu chamava aqui a atenção só mais para os estudantes, para verem um autor que me parece particularmente interessante, estimulante em termos intelectuais, e a proposta que tem, ele tem uma proposta muito concreta a partir de um conceito que é a cultura de convergência, por isso, de alguma forma, uma transformação cultural em curso a partir dos mídias digitais, que tem um dos seus pilares fundamentais naquilo que ele chama a cultura participativa. Dito de uma forma muito... Ok, isto tem muitas subtilezas também, e por isso a minha recomendação de vocês irem ler, ele produz muito, se vocês procurarem por Henry Jenkins vão ver que ele tem um blog super ativo em termos da reflexão sobre os mídias digitais de modo geral, mas esta questão da cultura participativa é particularmente importante porque hoje eu penso que nós não podemos pensar nenhuma dimensão da comunicação sem considerarmos as dimensões da cultura participativa. O que é esta cultura participativa? Esta cultura participativa é, de facto, a transformação que ocorreu em resultado da apropriação, é resultado de várias dimensões, mas em parte é resultado de uma apropriação das possibilidades da produção de conteúdos mediáticos. Isto é, hoje é resultado da digitalização. Eu muitas vezes, de uma forma de muito baixo custo, consigo me apropriar de músicas, imagens, vídeos, textos disponíveis e incorporá-los dentro de produções que eu próprio difundo através dos mídias digitais. Isto é, a relação tradicional que existia na produção da comunicação entre os produtores e os consumidores alterou-se totalmente a partir do momento em que todos os conteúdos estão digitalizados e que todos os conteúdos, de alguma forma, estão mais abertos a serem apropriados por um conjunto alargado de sujeitos. Isto é, se nós pensarmos hoje qual é o top 3 dentro dos sites, por exemplo, que as pessoas utilizam, okay? Se virmos, por exemplo, o YouTube,
carregar, ou se virmos o Instagram, o que é que nós vemos? Vemos que os proprietários do Instagram ou os proprietários do YouTube não produzem nenhum tipo de conteúdos. Por isso, os conteúdos que estão presentes dentro disso são resultados da participação de milhões de pessoas. Por isso, digamos, esta alteração cultural é resultado de massificação de uma produção a partir dos usuários. É uma alteração cultural que vai ter implicações a todos os níveis, inclusive à comunicação de ciência. Isto é, nós hoje estamos aqui simultaneamente num grupo fechado, mas também é um grupo aberto, não é? Por isso, no fundo, estamos a produzir conteúdos que vão estar disponibilizados de uma forma aberta para um largo espectro de audiências. E por isso, esta dimensão terá que ser sempre incorporada em qualquer estratégia que a gente hoje pense ou analise ou desenhe em termos de comunicação de ciência. Pronto, e voltamos depois a isto, mas pronto, este era um conceito muito, muito significativo para o que eu aqui queria propor. Segunda dimensão também muito central dentro destes princípios é eu diria, duas grandes características. Uma é a questão da imagem, a dimensão visual. Hoje nós não temos nenhum tipo, digamos, poderemos estar no limiar de uma nova era em termos de comunicação. Se nós pensarmos, eu convidava-vos um bocadinho a refletir um bocadinho sobre como a dimensão visual está cada vez mais presente dentro das dimensões e das minhas utilizações da comunicação. Okay. Pequenos exemplos sobre isso. Se hoje a gente observar uma criança, um adolescente, ou mesmo alguns de nós, a ver como é que nós procuramos por informação, nós cada vez mais vamos, por exemplo, ao YouTube, pesquisar sobre como se resolve um determinado problema. Isto é, se nós baixarmos isto em termos etários, verificamos que os jovens, cada vez mais, procuram por dimensões visuais e não por dimensões textuais. Por isso, o que estamos a assistir é uma alteração da predominância do texto enquanto forma de transmissão do conhecimento para um conhecimento que está baseado em imagem. Então, eu hoje tenho um problema na minha máquina de lavar, não vou procurar o manual, vou ao YouTube, escrever a marca da minha máquina de lavar e ver se existe algum vídeo sobre como é que resolvo. E quando nós vemos os jovens hoje a procurar informação, cada vez mais eles procuram diretamente a partir de uma busca pela imagem e não pelo texto. Mas se nós observarmos, por exemplo, a transformação que está a ocorrer também na comunicação científica, hoje várias revistas estão a começar a ter não o texto, isto é, ainda permanece como o texto, como base da comunicação científica, mas começamos a ter cada vez mais o vídeo, isto é, o paper explicado pelo seu autor num vídeo que está no site das revistas. Então, particularmente na comunicação mais técnica, isto já começa a ser uma realidade. Então, o que nós assistimos, em parte, é a transformação educativa a partir da dimensão digital. O que é que ela vai permitir? Não é simplesmente a substituição do livro pelo livro digital,
é a introdução dentro do ensino do vídeo, da imagem, enquanto elemento central na forma como eu estudo, aprendo, procuro informação. Então, se nós vemos que os jovens são cada vez mais socializados dentro desta lógica, será cada vez mais, e tudo aponta nesse sentido, em que eu não vou ver ou não vou ler um jornal, eu posso ir ler ou ver um vídeo sobre uma notícia que pode estar num site de um jornal. Então, a centralidade da comunicação a partir da imagem, a partir e com tudo que vem atrás, a interatividade, por isso o envolvimento de diferentes sentidos, por exemplo, o podcast, o ouvir, também como uma dimensão muito central, por isso esta alteração dos sentidos para o audiovisual em detrimento do texto, eu penso que é algo que nós temos que incorporar de uma forma muito determinante nos próximos anos. Terceira dimensão central sobre isto é, eu centraria em termos de gamificação, embora isto possa ser também alguma ludificação, que é a ideia aqui um pouco de alguma mistura entre educação e entretenimento. Isto é, o que nós vemos também cada vez mais é, e na comunicação da ciência isso é muito claro, que são algumas dimensões que procuram simultaneamente envolver-nos, simultaneamente apelar-nos a uma curiosidade, a algum entretenimento na forma como nós nos aproximamos de um determinado tema, simultaneamente transmitindo também algumas mensagens complexas. Isto muitas vezes é simplesmente uma dimensão mais lúdica, mas que também pode muitas vezes ser organizada numa estratégia de gamificação. Gamificação aqui no sentido de utilização de alguns princípios de jogos para contextos de não jogo. Isto envolve muitas vezes dimensões narrativas, envolve muitas vezes dimensões de algum feedback face à nossa realização, ao nosso desempenho em relação a determinado tipo de metas ou determinado tipo de objetivos. Por isso, de alguma forma, alguma estrutura que é uma estrutura típica de jogos ou de competição, às vezes connosco próprios, não necessariamente com outros, mas no sentido de uma pessoa sentir que cumpriu, que obteve um determinado nível, que vai procurar de alguma forma melhorar ou superar-se dentro dessa dimensão. E então esta dimensão da gamificação é também ela cada vez mais presente em contextos de comunicação. Então, estes temas, por isso, esta ideia da cultura participativa, do visual, desta gamificação ou ligação entre educação e entretenimento, liga-se com um outro campo que eu tenho procurado também muito explorar, que é a dimensão da literacia mediática. Okay? Se nós estamos num contexto tão rodeado de mídia, se os mídias incorporam-nos cada vez mais o nosso cotidiano, então eu vou necessitar claramente de ter promoção de algum tipo de literacia mediática. Isto é, eu tenho que, acreditando que a solução nunca pode ser a proibição,
por isso nunca pode ser a quarentena. Eu tenho que, de alguma forma, ser capaz de aumentar a capacidade de pensar criticamente sobre esses mídias. Okay? Aqui não é só enquanto, precisamente naquilo que falávamos anteriormente, não é só enquanto consumidor, porque esta literacia mediática num ambiente tão mediatizado é também a capacidade de exprimir, por isso é a capacidade de produzir esses mesmos mídias. Por isso, de alguma forma, estas novas literacias são literacias que de alguma forma implicam um pensamento crítico, uma capacidade de desconstrução das mensagens mediáticas e das estruturas mediáticas que nos rodeiam e que dominam o nosso cotidiano, mas também nossa capacidade de utilizá-las expressivamente, não é? E por isso isto é importante. Claro que há uma profusão de literacias. A gente hoje ouve falar de literacias a propósito de muitas dimensões, e o que estamos a assistir dentro desta literacia mediática ainda é algo um bocadinho mais complexo, no sentido em que quanto mais a tecnologia se torna naturalizada, mais eu necessito de literacia, no sentido em que quando ela é cada vez mais incorporada nos objetos, no corpo, no meu cotidiano, que se torna mais difícil de descodificar a sua influência. Ainda mais eu preciso dentro dessa dimensão. E por isso muita desta literacia mediática hoje é também uma literacia que poderíamos dizer digital, no sentido em que eu necessito perceber o funcionamento e a lógica dentro dos algoritmos, ou eu preciso de perceber, ou vou precisar de perceber as dimensões de inteligência artificial, como é que elas vão ou não condicionar grande parte das minhas interações, e por isso a literacia mediática vai implicar também algum conhecimento de código para compreender para onde é que eu estou a ser conduzido em termos de informação. Então, esta literacia mediática vai ser também completamente, digamos, essencial para nós depois percebermos também algumas das dimensões ligadas com a comunicação sobre as alterações climáticas. Ok, isto já pensei que, acho que já referi basicamente as principais dimensões da literacia mediática. E por isso, só chamar-vos a atenção aqui dentro de uma dimensão que se liga também com aquilo que vamos falar um pouco mais à frente, que é a dimensão da ligação entre a literacia mediática e a cidadania. Não é? Por isso, de alguma forma, esta minha capacidade de pensamento crítico e da expressão vai ser completamente essencial para a tomada de decisão, para a participação política, para, de alguma forma, haver toda uma possibilidade de participação social. Por isso, hoje, antevendo o futuro próximo, qualquer cidadão ativo terá que ser também um cidadão que esteja empoderado de uma capacidade mediática. Ok. Este é um pequeno modelo de um paper que eu publiquei e que aqui já se liga, antes de entrarmos nos projetos, isto era só para acabar este primeiro conjunto de fragmentos sobre dimensões de contexto, que se liga com aquilo que eu estava aqui a chamar a literacia climática. Okay. Isto poderia ser literacia científica. O problema é exatamente o mesmo, que é nós temos um gap, nós temos um diferencial muito significativo
entre diferentes culturas, entre diferentes grupos e entre diferentes entendimentos do que é a comunicação de ciência, do que é a literacia científica, do que é a literacia climática. E isto é interessante porque eu num artigo em que eu tenho este esquema, eu parto de um texto dos anos 50, que é um texto que foi muito significativo de um autor inglês chamado C.P. Snow, e ele, na altura, nos anos 50, escreveu um livro sobre aquilo que ele chamava duas culturas, que era a cultura tecnológica das ciências exatas e a cultura humanística. E, no fundo, o que ele defendia era que, de alguma forma, estava a existir um cada vez maior diferencial e incapacidade de comunicação entre os autores das humanidades, por isso, de alguma forma, tudo o que era cientista social ou tudo o que era filósofo, autor mais das artes e letras, e o que era os autores vindos de uma base tecnológica das ciências exatas. E por isso ele achava que esse cisma cultural estava a criar duas culturas que não comunicavam entre si. E o que é interessante, quando a gente pega em alguns destes conceitos, por exemplo, o conceito de literacia de ciência ou o conceito de literacia climática, é que nós encontramos diferentes grupos, muitas vezes dentro das ciências sociais. Aqui o caso, que é um caso interessante, que era o caso das ciências da comunicação versus o caso das ciências da educação. E o que nós víamos, tipicamente dentro disto, era que estas literaturas entre a comunicação e a educação, por exemplo, não dialogam. Então, por exemplo, enquanto nas ciências da comunicação a gente praticamente não fala em literacia de ciência, porque vemos isso como uma dimensão redutora, como uma dimensão simplesmente em que estamos a pensar num conhecimento, numa relação causa e efeito, numa dimensão muito top-down dentro dessa transmissão de informação. Por isso, no fundo, numa dimensão em que uns detentores do saber passam essa informação ou não para os que não têm esse conhecimento. E por isso, dentro das ciências da comunicação, nós tendemos a falar só dentro do envolvimento, tendemos a falar dentro de dimensões que são interpretativas, de incorporar as dimensões sociais e políticas, okay? Enquanto do outro lado não temos a dimensão política, não temos a dimensão dos diferentes públicos e dos diferentes interpretações que temos para esse conhecimento. Então, o que nós temos aqui é uma dimensão que é uma dimensão em que não existe uma incorporação real entre estas duas culturas, em que, de alguma forma, tudo o que é complexidade e conflito tende a não existir um diálogo entre essas dimensões. E por isso, uma das dimensões naquilo que eu a seguir vou apresentar é a ideia precisamente em que nós, dentro das dimensões mais técnicas, precisamos de introduzir a política e a sociedade, e dentro das dimensões mais das ciências sociais, nós precisamos de introduzir o conhecimento mais estrito de um determinado tema. Por isso, o diálogo entre estas duas culturas é, na minha opinião, um desafio que nós necessitamos se quisermos
realmente ultrapassar algumas destas dimensões. Então, só para vos dar um exemplo e para fechar isto, hoje o que nós temos, e muitas vezes na comunicação de ciência, é que temos um requisito da parte dos cientistas, quase como as pessoas das ciências da comunicação simplesmente lhes vão dar uma solução técnica, mas em que eles não querem incorporar o conhecimento existente, isto é produzido a partir das ciências sociais, de modo geral. E nas ciências sociais há muitas vezes uma não consideração digamos, por um conhecimento mais técnico que é produzido a partir dessas diferentes ciências. Por isso, a dificuldade de dialogar a partir desta dimensão é qualquer coisa que nós temos que pensar e que temos, de alguma forma, encontrar respostas mais complexas de incorporação e de diálogo entre estas duas culturas. Okay. Pronto, isto vai se refletir, isto é em vários pequenos projetos que eu passava a apresentar. E os projetos que eu ia falar, se calhar até só vou falar sobre 3 e o outro depois podemos deixar para a discussão, se calhar, se vocês quiserem, digamos, um aprofundamento mais específico sobre isso. Então, os 4 projetos em que eu tenho estado ligado um bocadinho mais em termos das alterações climáticas são o Clima@Edomedia, o Forest FM, One Planet for All e o Comunica com Energia. Okay. O primeiro, o Clima@Edomedia, é um projeto já terminado e já vou passar a apresentar o que é que fizemos. Os outros 3 são projetos em cursos e este do One Planet for All eu queria depois até chamar-vos a atenção e pedir a colaboração daqueles que quiserem também participar. Pronto, vou brevemente passar a explicar cada um deles. Então, o Clima@Edomedia foi um projeto financiado, um projeto europeu, Universidade de Porto, Universidade da Islândia, e o que é que ele procurou? Pronto, tem a ver com alguns daqueles princípios que estávamos a falar anteriormente. Então, partíamos do princípio de que os mídias são uma importante fonte de informação, partíamos do princípio de que eu hoje, nas escolas, a educação existente sobre alterações climáticas é uma educação muito técnica, isto é muito separada do processo social, um bocadinho aquilo que estávamos a falar, e por isso, de alguma forma, o que é que a gente partia? Partíamos da ideia de que temos que alterar isto, temos que capacitar os alunos a compreender na disciplina de Geografia ou de Ciências Naturais, onde é que ela seja, alguns conteúdos que são dados têm que ser complementados com o conhecimento da informação que existe nos mídias sobre isso, das dimensões da discussão política e da decisão política em torno desse conhecimento, e por isso temos que trazer as alterações climáticas para uma abordagem de projeto de escola, por isso projeto interdisciplinar, que não está ligado com uma única disciplina, que pode ser visto de uma perspectiva transversal, que eu preciso de compreender as suas dimensões éticas e políticas, e por isso, de alguma forma, preciso de incorporar isso e preciso produzir notícias sobre isso, preciso produzir conhecimento sobre isso dentro, neste caso, dos mídias escolares. Por isso, nós envolvemos um conjunto de escolas que tinham algum tipo de mídia escolar, algumas tinham jornais, umas tinham televisão, outras tinham rádio, e procurávamos criar em cada uma das escolas uma equipa multidisciplinar em torno do mídia escolar da escola,
e em que, simultaneamente, conteúdos de várias das disciplinas fossem incorporados, e por isso que de alguma forma promovêssemos quer a literacia mediática, quer a literacia científica ligada com estas dimensões das alterações climáticas, que os professores tivessem a experiência da utilização dos mídias de uma forma transversal em relação a estes conteúdos, e por isso de alguma forma que, digamos, quebrássemos com aquela forma de abordar estes temas de uma forma monodisciplinar, muito centrado sobre um conhecimento completamente isolado do seu contexto social. Isto envolveu, isto era digamos, ligado com a Agência Portuguesa do Ambiente, era, digamos, quem geria o programa. Este foi ligado com as escolas, mas também havia um outro grande projeto ligado com as autarquias, e por isso, de alguma forma, foi uma estratégia global também, que era o programa ADAPT, que no fundo foi um programa financiado pela, neste caso, a Noruega, Islândia e Liechtenstein, para numa estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas. Nós, dentro disto, tínhamos sempre, digamos, e isto também é uma estratégia que eu costumo seguir sempre nos projetos que realizo, que é a ideia de nós termos diferentes, a intervenção ser diferenciada para diferentes públicos. No caso escolar, tipicamente nós precisamos de trabalhar com os professores, precisamos de trabalhar com os alunos, muitas vezes noutros projetos também estamos a trabalhar com os pais, por isso de alguma forma precisamos de envolver toda a comunidade dentro desse mesmo esforço. Não é? Aqui, por isso desenhamos algumas estratégias para alunos, algumas estratégias para professores, e de alguma forma o que acontecia, e isto também é uma dimensão importante, podemos discutir um bocadinho mais à frente também, que a ideia em relação à questão das alterações climáticas, que é muito a passagem à ação, por isso a passagem de alguma forma a intervenções concretas no contexto, neste caso no contexto de escola, e por isso o que nós tínhamos também era um concurso com as escolas, que liga-se com a gamificação, por exemplo, que nós falávamos anteriormente, em que tínhamos em que as escolas tinham que ter um projeto ou de adaptação, ou de mitigação, ou de adaptação e mitigação para as alterações climáticas para a sua escola. Está bem? Claro que isto é sempre numa lógica também em que é simultaneamente uma intervenção, e simultaneamente uma investigação. Não é? Por isso, de alguma forma, nós estamos sempre a produzir algo que é investigação-ação, por isso algo que é sempre uma ideia de atuarmos e também analisarmos e também investigarmos sobre os problemas, os efeitos desta nossa intervenção. Com os alunos, por isso, de alguma forma, nós tínhamos trabalho, quer ao nível da desconstrução de notícias e de conteúdos mediáticos, quer ao nível também da sua captação, da sua produção e de criação desses mesmos produtos para o mídia escolar, não é? Ao nível dos professores, depois podemos ir isto em muito mais detalhe, mas ao nível dos professores o que nós fizemos é a ideia de criamos um MOOC, e fizemos depois mais do que uma edição sobre precisamente a utilização da literacia mediática e por isso, no fundo, estratégias para
o ensino das alterações climáticas que juntassem os mídia escolares. Aqui também é muito importante uma dimensão que tem a ver com aquilo que anteriormente estávamos a falar, que é a dimensão visual, a dimensão de, produzimos um conjunto de vídeos para este ensino, todos os conteúdos eram disponibilizados gratuitamente, todos os materiais continuam a ser disponibilizados às escolas, por isso esta dimensão de materiais abertos, materiais que têm uma difusão, digamos, global, é qualquer coisa central dentro das estratégias de intervenção em comunicação. Hoje, um dos problemas que a gente tem na competição entre múltiplas, isto é, temos tantos canais, tanta oferta, nós necessitamos de ter algo que as pessoas sintam que de alguma forma podem utilizar de uma forma fácil. E por isso essa, digamos, a oferta de materiais que as pessoas sintam como disponíveis é completamente central para estes novos compartilhamentos e, digamos, possibilidade das pessoas se apropriarem desses materiais e acrescentarem de outra forma trabalhos que elas próprias fazem. Não é? Por isso, de alguma forma, temos a este nível uma perspectiva completamente de abertura para a utilização dos materiais que produzimos. Uma coisa que também falamos anteriormente, que é a ideia multiplataforma, que mais uma vez o Jenkins tem uma teoria muito própria aqui, que é a ideia do transmídia, por isso a ideia de que conteúdos relacionados em diferentes formatos, em que um conteúdo nos conduz a outro conteúdo, e por isso esta ideia também de alguma forma de os materiais estarem em diferentes, com diferentes possibilidades de diálogo entre si ou de incorporação entre si também é completamente central. Participação e envolvimento, muitas destas dimensões e o resultado do projeto mostrou-nos muito que é a dimensão participativa a partir dos alunos, foi muito, muito relevante em termos do seu envolvimento, e por isso, mais uma vez, as ideias que eles traziam, a incorporação dessas ideias no novo desenvolvimento de temas, por isso, de alguma forma, procuramos várias dinâmicas a partir da comunidade criada no projeto, resultante dessa participação coletiva. O segundo projeto, muito brevemente também, é um projeto mais pequeno. A Daniela, que está aqui presente, também participou neste projeto. É um projeto da EDP. A Fundação EDP Produção, tinha um projeto com as escolas que não tinha nada a ver com alterações climáticas. Era um projeto simplesmente de... eles iam às escolas, voluntários da EDP iam às escolas dos municípios onde eles têm barragens, fazer ações em que era um pequeno projeto em que eles procuravam promover a expressão oral, que os alunos melhorassem, os alunos do nono ano melhorassem a sua expressão oral. E falaram-me sobre se eu nos podia ajudar a desenvolver um pouco esse projeto. E a ideia que eu lhes dei e que de alguma forma permitiu depois avançar e tem continuado a avançar dentro desta linha era, então vamos usar essa ideia da expressão oral, vamos usar essa ideia de treinar e ajudar os alunos a melhorarem a sua capacidade de expressão, mas vamos ajudá-los a exprimirem-se
a partir das dimensões, isto é, que a sua voz, por isso valorizar a sua voz, mas valorizar a sua voz em relação às dimensões ambientais. E por isso, de alguma forma, aumentar por isso, esse empoderamento, que era simplesmente essa capacitação de eles se sentirem mais confiantes na expressão oral, ser mobilizado para uma expressão em torno de um conjunto de causas sociais. Então, o que fizemos aqui, por isso o objetivo era simplesmente melhorar as competências comunicacionais, e o que nós acrescentamos foi, o bloco que eles tinham era comunicar com energia, valorizar a voz dos jovens enquanto indivíduos, e por isso o que nós adicionamos foi comunicar com energia, valorizar a voz enquanto cidadãos, e comunicar com energia, valorizar a voz enquanto jovens com expressão mediática. E por isso os temas que começamos a propor dentro disto foram temas ligados com a dimensão ambiental. E por isso, mais uma vez, o que é que tínhamos aqui? Junção de dimensões, junção em que trabalhávamos a questão da comunicação com a questão da cidadania ambiental, com a questão da literacia mediática. E por isso, o projeto dentro disto é um projeto em que este é um modelo, é um esquema sobre o que é que seria o ensino eficiente do conhecimento ambiental. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui precisamente aquilo que estávamos a falar anteriormente, que é incorporar esta dimensão numa dimensão mais complexa, que se relaciona com múltiplas dimensões sociais, por isso não é algo relacionado simplesmente com as ciências naturais. Tem uma dimensão muito ligada com a comunicação, e nomeadamente com a dimensão dos mídia, com a dimensão visual, como anteriormente falamos. O local, por isso a sua inserção deste conhecimento no seu espaço, no seu contexto, e todas as relações entre ecologia e cultura. Então, esta foi um pequeno projeto, por isso isto era um projeto não financiado, mas que nós fomos fazendo porque de alguma forma fomos também experimentando, e agora está a ser finalizado um manual que a EDP vai oferecer às escolas que quiserem sobre a utilização deste programa. Mais uma vez, algo aberto, conteúdos que podem ser feitos download, por isso vai ser aberto em termos, esse é o nosso compromisso, é que esses conteúdos não tenham nenhum tipo de restrição, que possam ser utilizados de uma forma livre por todas as escolas e por todos os agentes que estejam interessados a juntar estes vários contributos. Terceiro projeto que vos queria brevemente apresentar era um projeto europeu, chama-se One Planet for All. É um projeto que nós somos participantes, nós faculdade somos participantes, mas não coordenamos. É um projeto feito a partir de ONGs, ONGs, né, para os colegas brasileiros. É um projeto que junta ONGs de vários países, 12 países europeus, se não me engano, e que de alguma forma procura promover o ativismo ambiental. Okay? Ativismo jovem ambiental. É um projeto que na nossa parte envolvia essencialmente uma ideia que no fundo era em cadeia,
nós fazíamos um conjunto de seminários juntos de estudantes universitários, tentando promover o ativismo ambiental nos estudantes universitários. Mas estes estudantes universitários depois vão às escolas secundárias realizar pequenas oficinas para promover nos jovens do ensino secundário esse mesmo ativismo. Por isso, no fundo, nós treinávamos jovens universitários que, por sua vez, iam às escolas fazer algo semelhante. Aqui nós tínhamos um modelo e desenvolvemos também um conjunto de materiais sobre isto, que era um modelo essencialmente sobre o treino da observação em relação às dimensões das alterações climáticas, a compreensão das várias dimensões ligadas com estas alterações climáticas e depois a ação e a disseminação ligado com as alterações climáticas. Aqui trabalhávamos muitos conceitos, eu aqui até antes de ir aqui se calhar ia avançar, ia sair só para vos mostrar, deixa eu ver se ela, se calhar é melhor sair para vos mostrar só um site, porque interessante, com a pandemia, a gente apanhou a pandemia no meio deste projeto e e as escolas de alguma forma fecharam-se um pouco em relação à realidade e à realidade social de projetos que vão à escola, e por isso esta abertura das escolas, digamos, não está tão fluida como era anteriormente, e nós continuamos com a mesma ideia, não é? Já tivemos a fazer as oficinas na universidade e por isso agora alguns dos nossos formandos irão às escolas, mas estamos a fazer simultaneamente uma segunda parte deste projeto e ele ainda não está publicado, vai ser publicado na próxima semana, mas eu se calhar mostrava-vos já o site que está a ser programado conjuntamente com isto, que vou sair daqui da minha apresentação para passar, se calhar vou interromper o compartilhamento e fazer o compartilhamento de um outro, só para vocês poderem ver aquilo que eu estou a falar. Então, o que é que nós estamos dentro deste projeto, o que é que estamos a querer lançar? Estamos a querer lançar um desafio às escolas a todas as escolas de Portugal. Então, o que nós estamos a querer fazer é por isso, a criar uma dimensão em que até 2024, por isso vamos lançar na próxima semana isto, o que nós queríamos era que todas as escolas partilhassem connosco atividades que podiam ser de muito tipo. Há escolas que têm muitas, há escolas que têm poucas, queremos pelo menos que tenham pelo menos uma atividade, e esta atividade pode ser promovida a partir dos estudantes, a partir dos pais ou a partir dos professores, mas que se possa ser considerada como uma atividade ligada à ação climática. Está bem? E por isso o que nós desafiamos e estamos a tentar estabelecer é uma partilha de ações já realizadas ou em curso que mapeiem o que é que está a ser realizado no país. O país, por isso inclui Açores e Madeira, em relação a esta dimensão. Para isto, o que nós vamos ter aqui, vamos ter notícias. Isto ainda não está, eu estou-vos a mostrar isto, mas isto ainda não está disponível, não é? Por isso o site está em elaboração ainda. O que vai existir aqui no que queremos é um mapa de Portugal
ok, ele ainda não está aqui disponível, mas quando a gente clicar aqui no Saber Mais, vamos aparecer o mapa de Portugal com digamos, a distribuição por concelho e as escolas. O que vai acontecer é que o mapa vai ficar, ok, verde quando todas as escolas de um determinado concelho tiverem pelo menos uma atividade. Vai estar laranja quando só algumas tiverem, vai estar vermelho quando nenhuma tiver a atividade. Por isso, no fundo, nós vamos ter no projeto, vamos de alguma forma desafiando as escolas a participar e a dizer-nos e a partilhar aquilo que vai acontecer. Nós vamos transformar isso, isto é, vamos reportar isso dentro do site e vamos ter isso aberto com os conteúdos que sejam disponibilizados, de alguma forma agregarmos tudo que dentro das escolas possa ser considerado como uma ação climática. O que é que nós queríamos aqui? E nesse sentido também era o meu desafio para vocês. Isto vai ser aberto à participação. Aqui nos speakers o que vai acontecer é que vamos ter ok, estes são alguns jovens que já estão envolvidos, mas qualquer um de vocês que queira participar, que também queira às vezes produzir algum tipo de notícia ou partilhar algum tipo de conteúdo relevante para isto, a gente também publicará, por isso faremos de alguma forma algum tipo de seleção, mas haverá uma participação aberta dentro disto. Iríamos juntar aqui nos recursos, já temos aqui algumas coisas produzidas por nós, outras coisas de disponibilização aberta a partir de outras dimensões, mas vamos ter um conjunto de recursos educativos que possam ser utilizados. Pronto, isto são conteúdos abertos, né? Alguns são feitos por nós, lá este manual Speakers do Clima é produzido por nós, mas pronto, outros são projetos internacionais que também têm produzido imensos conteúdos abertos, não é? E aqui nas escolas do projeto a gente vai ter depois uma base com todos os projetos, a listagem de todos os projetos, para além da visualização no mapa, depois vamos ter uma base de dados com todos os projetos realizados em relação a este tema. Por isso, este é um desafio que eu também deixo aqui para se alguns de vocês estiverem interessados em participar. E que, mais uma vez, o que é que reúne aqui? Se vocês pensarem, o que vai acontecer aqui é que nós vamos introduzir também uma dimensão de gamificação, no sentido em que as escolas vão depois aparecer como o projeto comunicado em maio mais interessante ou que foi mais relevante numa determinada área. Por isso, no fundo, há quase como um ranking verde dentro das escolas pelas ações que efetuaram. Por isso, o que é uma estrutura de gamificação dentro disto. Vamos ter muita dimensão de imagem, precisamente também porque a imagem, para aquilo que falamos anteriormente sobre a centralidade da imagem. Vamos ter as redes sociais a jogar com esta dimensão. Vamos ter a dimensão da participação, porque grande parte dos conteúdos, esperamos, vai ser feito a partir daquilo que as escolas nos derem sobre o que é que foi realizado. Vamos ter o conjunto de ativistas que estamos a contactar também, porque também queremos entrar pelo lado dos estudantes e por toda uma série de outros
movimentos que têm surgido. Isto é uma dimensão também muito, muito interessante dentro disto. É a dimensão de... Nós temos uma geração muito jovem, atualmente, bastante ativa nesta temática. Isto é algo não exclusivamente português, é um efeito curioso, como digamos, temos vindo a baixar a entrada em termos de idade no ativismo ambiental, não é? Essa é uma dimensão também, e por isso queríamos também muito trazer alguma visibilidade desses jovens para enquanto membros da comunidade educativa da sua escola, não é? E aqui também terem uma possibilidade de alguma forma, de alguma exposição ao que fazem, não é? E isso também é importante enquanto modelo para outros jovens, enquanto boas práticas para algumas das dimensões que foram feitas, não é? Por isso também é qualquer coisa que procuramos. E por isso, no fundo, em cada um destes projetos, incorporamos aquilo que de alguma forma estava a colocar naquela contextualização. E por isso, se eu vou interromper o compartilhamento, vou voltar e para terminar, é só para... Já me excedi um bocado. E eu tinha aqui... ok, não vou se calhar entrar aqui nas dimensões, pronto, eu ia entrar aqui agora um bocadinho nas dimensões da adequação da comunicação aos diferentes públicos, mas se calhar deixava isso para a parte da discussão, a sessão, e pronto, e se calhar terminava por aqui. Peço desculpa, estendi-me um bocadinho mais do que estava à espera. Não. Obrigado. E podemos voltar aqui se depois vocês quiserem. Muito bem, muito obrigada. De facto, são muitos projetos com muitas dimensões diferentes e há muito a dizer e a contextualizar e depois a detalhar também, não é? Pronto, eu acho que realmente temos aqui um conjunto de contributos que se interligam e que são todos eles também, mesmo separadamente, muito, muito interessantes. Há aqui vários aspectos que eu anotei, apesar de já conhecer, acho que quase todos estes projetos, enfim, pelo menos de ouvir falar deles, alguns um bocadinho melhor, mas eu começaria por referir algo que eu acho que é muito importante, que é essa a ação junto dos jovens das comunidades onde a EDP tem barragens, não é? Que serão comunidades tipicamente do interior, não é? Provavelmente, enfim, menos favorecidas, não é? Em relação a uma série de indicadores e de aspectos e com menos possibilidade, não é? de contacto com algumas, enfim, com algumas dinâmicas culturais e outras. E, portanto, acho que essa é uma ideia, enfim, socialmente com muita relevância, obviamente, e perguntava se vocês têm alguma percepção de como é que o projeto, enfim, gerou alguma influência, porque isto de trazer as alterações climáticas e outras questões ambientais também para a relação entre as pessoas, né? Porque vocês ao tentarem fomentar a expressão oral em torno destas temáticas, estão a falar não é? Das conversas em vários contextos em que nós nos envolvemos sobre estas questões e é sabido que as alterações climáticas são uma espécie
de antídoto para qualquer boa conversa, não é? Parece que é uma coisa de que as pessoas não gostam de muito falar, porque muitas vezes, enfim, vem o sentimento, não é, da catástrofe, vem outras coisas pouco motivadoras. E, portanto, eu perguntava-te qual é a percepção que têm desse projeto, da receptividade, da influência. Ok. O projeto é assim, ele foi apanhado também no meio da pandemia. E por isso ele não foi a gente estava precisamente a testá-lo quando apareceu a pandemia. Por isso o que é que a gente fez durante a pandemia? Sistematizou os conteúdos. E por isso temos uma experiência ainda mais reduzida sobre isto é, o que é que acontecia. As populações são populações, como tu dizias, muito carenciadas, a sua maioria, por isso estamos a falar em algumas escolas claramente diferenciadas daquelas escolas mais urbanas e que estamos habituados aqui no litoral e a parte inicial, por isso é uma parte muito em que eles comunicam sobre eles próprios. E o que foi interessante, por isso a primeira parte, que era a parte que eles faziam já, é uma parte em que eles são, digamos, em que o desenvolvimento é um desenvolvimento em que, por exemplo, existem exercícios de ouvir o outro, de dar um feedback positivo do outro, contar uma coisa pessoal em frente da turma. E por isso, o primeiro passo é um passo simplesmente de empoderamento a partir da voz deles. Mas em relação a coisas muito pessoais. Então, foi extremamente interessante, para algumas das dimensões são extremamente e surpreendentemente íntimas e emotivas. Algumas das crianças, por isso elas têm ali à volta dos 15 anos, fizeram exposições pessoais até surpreendentes em termos de orientação sexual ou em termos de dimensões ligadas com o corpo. E foi bastante interessante perceber como aquilo, em termos de desenvolvimento pessoal, é realmente um espaço interessante. Okay? Às vezes as pessoas até ficam um pouco com dificuldade de gerir as emoções, mas claramente interessante. O que a gente acrescentou ali é ok, agora que eles estavam um pouco mais capazes de se exprimir pessoalmente, vamos, ok, agora vocês vão advogar uma causa e vão defender algo que vocês acreditam ligados com dimensões ambientais. E aqui algumas das dificuldades são em encontrar a voz deles, porque eles de alguma forma não têm propriamente às vezes um pensamento ok. Então aqui o trabalho é um bocadinho um trabalho de exploração sobre o que é que eles valorizam, o que é que eles de que é que eles gostariam de defender, porque é que eles acham que é importante defenderem dentro daquela comunidade. E por isso é um trabalho em que é um bocadinho a descoberta quase do que é que a gente deve defender, do que é que a gente deve expressar a este nível. E isso é interessante, é bastante interessante em termos de, isto é, algumas variações na capacidade dos professores de lidarem com isto, mas enquanto espaço parece-me um espaço bastante interessante de
de consciencialização sobre o tema. Mas o terceiro passo é, ok, e eles expressam isso na aula, não é? Por isso, no fundo, o que é que defendem? Expressam isso perante os outros. E a terceira é, ok, agora a gente vai publicar, agora vamos trabalhar uma mensagem para exprimir nas redes sociais ou para exprimir esta posição de uma forma mais ampla. Isto é, no fundo, como é que a gente pode trabalhar isto para, digamos, ok, para sair desta sala, não é? E aí é também ainda mais difícil, é um processo, e aqui joga-se, digamos, também a dimensão da literacia mediática, que é, ok, vamos analisar algumas das mensagens que existem sobre isto. Quem é esta pessoa? Onde é que ela quer chegar com esta mensagem? Qual é o objetivo desta mensagem? O que é que podemos ou não perceber sobre como é que ela me está a convencer sobre algo? Que mecanismos existem aqui de representação? Por isso, no fundo, todos os temas ligados com a questão da literacia mediática são também abordados sobre isto. O que é que eu achei que é mais difícil aqui? O que é mais difícil aqui é a dimensão dos professores, que é os professores com competências transversais para lidarem. Então, porque isto basicamente é no espaço de cidadania, tipo, e o que acontece é que às vezes aparece um professor, aparecem professores de muitas áreas, e às vezes não, tu percebes que não tem, digamos, então há um trabalho a fazer aqui, e é o trabalho que tem tentado ser feito agora. Por isso, basicamente, o que estamos a fazer é desenvolver um curso para os professores usarem esta estratégia. Porque tu precisas de dar segurança aos professores, precisas de dar ideias e exercícios aos professores para trabalhar isto. Então, estamos a fazer um MOOC, uma espécie de um MOOC, para os professores destas escolas poderem depois, de uma forma autónoma, no seu ritmo, trabalharem com esses conteúdos, acrescentarem outros, isto é, haver várias hipóteses, para poderes depois de forma autónoma fazeres isso. Muito interessante, muito importante. Uhum. Eu convidava todos os presentes, infelizmente alguns já tiveram que sair, mas nós de facto estamos a alargar um bocadinho, mas todos são muito bem-vindos a colocarem perguntas, comentários e penso que a Cíntia está com vontade de fazer, portanto Cíntia, por favor. Bom, professora, obrigada pela oportunidade. Olha, na verdade, seriam muitas, eu acho que dava para a gente conversar no mínimo mais 1h30 em torno de uma mesa. Como diz aqui, com copos, né? Pois olha só, por coincidência, nessa última semana, eu fui fazer uma investigação em campo numa escola. E era uma escola até 10 anos, eu não sei a terminologia. Pois então. E foi muito interessante a expressão, muito parecida até, vamos dizer assim, as desculpas, que eu já ouvia também no Brasil. No sentido, temos muitas disciplinas, são muitas matérias, são muitos conteúdos. E aí é interessante que se tenta, o senhor mesmo fez essa colocação, se tenta inserir temas do dia a dia, do cotidiano, de importância assim, absurda, em alguns momentos pontuais, quase conta-gotas. Aquilo me causou imensa aflição. E eu ainda falei, mas espera lá, você tem alimentação todos os dias, as crianças comem todos os dias, no meu tema que é da alimentação. Por que não, né, neste momento, trabalhar a questão XYZ? E assim, fui professora de muitos anos e realmente essa dificuldade dos colegas que são específicos, especialistas em algumas áreas, tem essa dificuldade de abrir mão, né, dos seus conteúdos para avançar numa temática tão importante como essa da oralidade, vamos dizer assim.
Uhum. E essa questão da oralidade, também o senhor me fez... saiu uma reportagem faz 4 dias aqui, falando da importância da urina nas questões da agricultura. Então, nós vivemos um momento de extrema... Eu uso muito Lucien Estes, que trabalha a questão da grande saúde, e toda essa impecável saúde que a gente tem trabalhado desde a década de 90, 80, 90, né? E cada vez mais o distanciamento com os nossos corpos. Uhum. Então, assim, primeiro queria parabenizar Uhum. esse exercício, porque no momento em que os alunos, estudantes, os jovens estejam expressando cara a cara, como o senhor expôs, que foi bastante curioso, algumas questões pessoais, quer dizer, ele não está como tem o Harry Pross diz, né? Ele está diretamente usando o corpo ao corpo. Ele não tem aquele suporte nem na escrita. A escrita é importante, mas a escrita a gente se comunica pela escrita por meio de um suporte. E quando a gente vai para o meio virtual, é pior ainda. Esse suporte é tecnológico, depende do outro ter o equipamento, não, senão aquela comunicação não chega. E eu queria um pouco, talvez, trazer do senhor a sua formação inicial da psicologia, talvez para poder dizer alguma coisa dentro desse reduto, dessa sua experiência, Eu dessa acho que essência dos jovens. Digamos, eu acho que em relação às alterações climáticas e à educação, eu acho que há duas questões centrais que me parecem. Uma é a questão da transversalidade em relação ao conhecimento. Aquilo não pode ser visto de uma dimensão... a gente tem que a retirar das ciências naturais e temos que a colocar dentro de uma perspectiva multidisciplinar. Isso é muito difícil, muito, muito difícil. E eu acho que é necessário criar estratégias e materiais educativos que ajudem os professores a fazer isso. Eu acho que isso cada um dos professores vai sentir, e eu tenho estado em contacto com muitos professores e eles sentem-se com muita dificuldade em fazer essa. Por exemplo, os professores de ciências naturais têm muita dificuldade em incorporar a dimensão política e a discussão política em torno disto. E por isso eu acho que a gente tem que produzir materiais para eles, não perdendo a ideia do conteúdo que tem que explicar, mas como é completamente central, ok, imaginemos que há uma Copa de correr e ter que se perceber o que é a discussão e as dimensões e as várias posições e como é que isso pode ser e como é que isso é central para os alunos também perceberem aquele conteúdo. Só que eu acho que se nós não conseguirmos ajudá-los a produzir esses conteúdos, isso vai permanecer em universos paralelos. Então, essa eu acho que é uma dificuldade próxima e que a gente precisava de, digamos, conjuntamente contribuir para isso. A segunda é ligar isso com o nosso cotidiano, não é? E esse cotidiano é também muitas vezes passar isso para, digamos, eu achei que as dimensões do desenvolvimento pessoal e as dimensões identitárias, por isso trabalhar isto enquanto uma dimensão de, ok, a minha expressão, a minha voz, por isso este empoderamento, que é um empoderamento, ok, pessoal, mas ajudá-los também a encontrar uma voz social, uma voz cidadã, eu acho que é uma tarefa também transversal e eu acho que também aqui mais uma vez, digamos, há imensas coisas para ser feitas, mas
a minha dimensão pragmática com isto implica que isto tem que se trabalhar com os professores, tem que se trabalhar com facilitar a vida, no sentido em que eles não sentirem, ter objetivos muito concretos e pequenos. Eu acho que há um problema em Portugal, eu só uma parte muito rápido. Okay, eu participei até uns colegas da Universidade de Minho desenvolveram um excelente trabalho de um manual para a literacia, num referencial de como é que as questões da literacia mediática podem ser incorporada no sistema de ensino. E eles fizeram um trabalho excelente sobre isso. Mas eu só tenho uma crítica em relação ao trabalho que eles fizeram, é que o trabalho é demasiado ambicioso. Então, o que nós temos hoje, temos um referencial para a literacia mediática, temos um referencial para a alimentação, para a educação alimentar, temos um referencial para o cinema, temos um referencial para a sustentabilidade, temos um referencial para não sei quantas coisas. E aquilo vai desde o jardim de infância ao 12º ano. E os professores ficam esmagados com tantos materiais e com tantas coisas e não conseguem decidir quase no meio daquilo tudo. E eu acho que a gente tem que ter objetivos mais concretos para uma determinada idade e conseguir nesses grupos mais pequenos não pensar, ok, eu não vou conseguir se calhar sensibilizar para o cinema dos 5 anos aos 18. Mas se calhar se eu atuar bastante bem aos 16, eu se calhar consigo uma coisa hiper interessante para isso. Okay? Não consigo tudo e eu acho que às vezes a gente somos demasiado bons alunos e queremos fazer tudo para todos e eu acho que isso às vezes não é possível. E por isso as opções sobre onde é que a gente vai atuar de forma mais decisiva, e eu acho que, por exemplo, estas questões ligadas com a identidade, ligadas com o desenvolvimento pessoal, são completamente centrais no início da adolescência. E por isso eu centrava isso. Ok, então vamos centrar isto nos 15 anos, nos 16 anos, enquanto uma dimensão central. Ok, claro que isto é importante em outras idades, okay, mas eu, digamos, escolhia as dimensões em que estas dimensões corporais jogam, por exemplo, de uma forma muito mais forte. Okay. Estas dimensões identitárias estão, digamos, no cerne daquelas idades. Ok, eu vou trabalhar nesse grupo. Então, não é tudo, mas eu acho que é mais pragmático. Se calhar, não sei, eu imagino que isso produz mais resultados do que querer fazer tudo para todos, em todos os momentos. Obrigada, Zé. E Cíntia, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Nós temos a Evelina inscrita para... Depois, deixa ela seguir, então. Depois pretendo seguir com o professor por e-mail, coisas assim. Ok. Bom, aqui é boa tarde, aí eu não sei, já está noitinha, né? Então, boa tarde, boa noite. Então, eu sou do Brasil, né? Estou no Brasil e eu trabalho com jornalismo ambiental, sou professora de jornalismo. E uma coisa que eu trabalho, né, é com a situação dos desastres, as catástrofes ligadas às mudanças climáticas, né? E a gente voltou para o presencial, para o ensino presencial, tem uns 4 meses. Eu tenho sido muito chamada para palestras, né? Eu já fazia isso antes em escolas com crianças de 6, 7 anos, adolescentes. E eu tenho notado, né, os professores falam muito isso comigo, que eles não querem mais fazer nada. Eles não querem fazer os projetos. Teve um festival enorme de vídeos de mudanças climáticas, né, patrocinado pelo governo. Teve 2 inscritos. Tinha prêmio, tinha tudo. E aí eu, né, reformulando minhas palestras, né, eu sempre converso com eles no começo e tal. E a maioria deles manifesta isso, que eles não veem futuro e que não veem objetivo em fazer nada, né? E aí eu queria te perguntar isso, né? Como você avalia o impacto da pandemia nesses jovens
né? E como a gente pode, né, seguir no nosso trabalho levando em conta esse cenário que eles têm, né? O Brasil é bem diferente daí, a gente está numa situação ambiental muito pior, né? Mas, assim, esse cenário em que eles não têm confiança no futuro. A experiência que temos tido em relação a isto, há um certo cansaço com, digamos, se a gente abordar a questão do tipo simplesmente, digamos, de uma forma mais tradicional sobre as alterações climáticas, por vezes há um certo cansaço, ok, já ouvi, já sei. Se nós abordarmos isso em relação a uma realidade local, contextual, as questões têm variado bastante. E eu acho que essa dimensão muito ligada a uma dimensão específica do seu contexto foi digamos, é uma das dimensões que tem resultado melhor. Uma dimensão que também tem resultado bastante bem, que tem a ver com aquele projeto também que estávamos a falar, que é a dimensão da imagem. Isto é, se bem que alguns dos jovens tenham muito receio inicial, por exemplo, em filmarem-se, em ver filmagens da sua... e por isso os conteúdos depois, neste caso, nem foram difundidos de uma forma geral, pronto, porque depois já nem se chegou a obter ainda as aprovações dos pais e daquelas coisas para sair para fora da escola, mas a ideia de, ok, vamos fazer uma coisa tipo youtuber, foi atrativa, foi muito atrativa, digamos, mesmo naqueles que eram resistentes, a ideia de, ok, eu vou fazer um vídeo em que eu vou estar a contar algo, foi bastante bem recebido. Por isso, essa dimensão que corresponde a uma expressão visual, eu acho que essa é uma alteração total. Eu diria que a gente tem que incorporar isso. Temos que incorporar essa... Okay. Então tínhamos, por exemplo, a gente inicialmente tentava que eles escrevessem o discurso que iam dizer. E escrever discurso era extremamente difícil. E aquilo não saía nada. Mas, curiosamente, tentava, então pensa as ideias, começa a estruturar o que é que vais dizer e a pensar, e depois diz, e depois, se não estiver bem, a gente torna a gravar. Funcionava. Então, eu acho que esta mudança da expressão escrita para a expressão audiovisual, eu acho que vai ser, é outra cultura que está a emergir a esse nível. Muito obrigada. Sim. Não sei se a Evelyn também quer dizer mais algo. Ou se outros querem acrescentar mais alguma ideia. O tempo já vai bastante longo, portanto o dia também já está a terminar. Okay. Eu acho que vamos simplesmente agradecer-te de novo, Zé, por partilhares todas estas experiências, estes projetos connosco, e temos o contacto disponível para algum aprofundamento que alguém queira. Sim, eu agradecia até se alguns quisessem participar naquela questão das escolas pelo planeta.
completamente aberto a isso. Ótimo. Okay? Nós temos também aqui em curso um projeto que também envolve os jovens, o Just Futures, mais centrado no ativismo dos próprios jovens sobre alterações climáticas nas suas narrativas e imaginários políticos em torno desta questão. Mas há muitos pontos de contacto. Sim. E portanto, vamos alimentar estas colaborações e estas redes. Obrigada também às nossas organizadoras do GIC. Eu quero só terminar anunciando que o próximo seminário vai ser no dia 26 de maio, também às 17 horas. E a convidada vai ser uma investigadora do ISCTE-UL, a Susana Batel, com o título A Transição Verde, que implicações para a justiça socioambiental e direitos humanos, mapeamentos e desafios. Portanto, estão também todos convidados a continuar estas conversas aqui no GICA, através da página do Facebook e enfim, do link depois será disponibilizado. Muito obrigada a todos e um bom resto de dia. Boa noite também. Até à próxima. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada a todos pela presença. Tchau.